Não haverá mais casamento, pois essa mulher, a Melissa, é uma cobra que armou para destruir a vida com a minha falecida Berenice. O grito de Felipe estraçalha o silêncio da igreja, ecoando pelas paredes de pedra antes mesmo que o padre consiga levantar os olhos do altar. A reação na primeira fileira é de puro choque. Se você quer ver o tombo dessa vilã completo, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal, porque o que ele faz logo em seguida muda o jogo de uma vez por todas. Ninguém respira. O rosto de Melissa, antes moldado num sorriso vitorioso de noiva, petrifica. A maquiagem parece pesada demais para a palidez que toma conta de suas bochechas. Os nobres se entreolham, o burburinho começa como um sussurro tímido e logo se transforma num mar de acusações abafadas. Mas para entender como Felipe chegou a esse ponto de fúria cega, precisamos voltar algumas horas antes, quando o destino daquela família mudou dentro de um quarto silencioso, longe dos olhos dos convidados. Tudo começou com um barquinho de brinquedo antigo, esquecido num canto do quarto do pequeno Alex. O menino mexia no objeto quando, por um descuido, a estrutura de madeira cedeu. De um fundo falso, caiu um caderno de capa escura, gasto pelo tempo. Os olhos de Alex se fixaram no objeto. Severa, que entrava no quarto para arrumar as roupas do menino, travou os passos ao ver a cena. O garoto encarou a governanta com um olhar sério, quase protetor, e disse que aquele era o livrinho da mãe dele, que ela sempre escrevia ali. Lembrou, com a voz miúda, de uma vez em que a mãe chorava muito e pediu para que aquilo continuasse sendo um segredo deles. Severa sentiu o estômago revirar. O diário da senhora Berenice. O documento perdido que poderia mudar a história daquela casa estava ali, nas mãos inocentes de uma criança. Alex, percebendo o nervosismo da governanta, tentou recuar, gaguejou. Disse que não, que era um segredo e que não devia ter falado. Severa se ajoelhou na altura do menino. A voz dela, geralmente firme, tremia de uma ansiedade contida. Ela tentou acalmá-lo, pedindo que ele escutasse com atenção. Explicou que o pai dele procurou por aquele diário, feito um louco por anos. Disse que tinha certeza de que a mãe dele, lá do céu, estava olhando por ele naquele momento e pedindo para que o diário fosse entregue a Felipe. A situação era grave demais para ser ignorada. Nesse exato momento, os passos pesados de Felipe ecoaram pelo corredor. Ele entrou no quarto com o senho franzido, a gravata do terno de noivo ligeiramente frouxa, carregando o peso de um homem que estava prestes a subir ao altar sem amor. Ele questionou o que estava acontecendo, estranhando a presença de Severa ali dentro. A casa já estava cheia de convidados. O barulho das carruagens lá fora aumentava a pressão. Alex tentou aliviar a tensão, dizendo que a senhorita Severa só tinha ido dar um presente e que queria falar com ele. Felipe, irritado com o atraso e com a movimentação, perguntou que brincadeira era aquela, lembrando que a aristocracia inteira aguardava o início da cerimônia. Severa não recuou. Olhou bem nos olhos do conde e revelou sem rodeios, pedindo desculpas pela audácia, que Alex tinha guardado o diário de Berenice durante todo aquele tempo. Felipe empalideceu. O impacto daquelas palavras foi como um soco. Ele olhou para o filho, a voz quase sumindo ao perguntar o que o menino estava dizendo. Alex, com a inocência típica de quem não alcança a maldade dos adultos, explicou que era um segredo dele e da mãe, mas que Severa achou melhor contar porque o pai ficaria feliz. O menino pediu, quase chorando, para o pai não brigar com ele. Felipe, com os olhos subitamente marejados, estendeu a mão trêmula e perguntou onde estava o diário. Alex entregou o caderno, avisando que estava trancado e que ele não tinha a chave. O conde apenas agradeceu a Severa, com um nó na garganta, e pediu para que ela levasse o menino para longe dali. Ele precisava ficar sozinho. A porta do quarto se fecha com um estalo seco.
Sozinho, Felipe encara o diário trancado como se estivesse segurando uma bomba relógio. O metal do cadeado cede após uma pressão bruta de suas mãos trêmulas. As páginas amareladas trazem a caligrafia elegante, mas nítida, de Berenice. Cada linha que seus olhos devoram é um golpe no peito. Ele lê em voz alta, a voz embargada pela dor coletada de anos de dúvida. Hoje, o Felipe estava mais nervoso do que nunca. Parece me acusar de alguma coisa, mas não diz o que é. Ele vira a página com força, quase rasgando o papel. O texto continua, revelando o isolamento de uma mulher encurralada. Melissa quer me levar para assistir a um recital de piano, mas eu não sei se vou. Tenho receio de ser mais um motivo para as desconfianças de Felipe. Começo a perceber que Melissa não é minha amiga, como eu pensei. O silêncio do quarto é quebrado apenas pelo som da respiração descompassada do conde, que descobre, linha por linha, a monstruosidade que foi alimentada debaixo do seu próprio teto. Enquanto isso, no andar de baixo, o clima é de opulência e cinismo. A Condessa Vitória caminha a passos lentos e calculados ao lado do padre, alheia à tragédia que se desenha no andar superior. Com a frieza que lhe é peculiar, Vitória avisa ao sacerdote que deixará Campo Belo logo após o casamento, pretendendo se isolar em São Paulo pelo resto de seus dias. O padre, tentando manter a diplomacia clerical, deseja que ela encontre a paz que tanto procura. A resposta de Vitória é um desabafo cortante. Nunca fui feliz aqui. Para ela, o casamento de Felipe e Melissa é apenas o fechamento de um ciclo de obrigações. Ela não imagina que a calmaria daquela tarde está prestes a ser pulverizada. No quarto, as páginas finais do diário entregam o golpe de misericórdia. Felipe lê o relato do último dia de vida de Berenice e a verdade salta aos seus olhos de forma violenta. Foi ela que inventou tudo para criar situações dúbias. Melissa era minha melhor amiga e eu fui vítima da pior das calúnias. Ela foi capaz de mandar bilhetes para Felipe como se fossem de algum amante. Sou inocente. Vou obrigar Melissa a dizer a verdade. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. O diário termina ali. Berenice morreu logo em seguida, atropelada ao sair da casa da suposta amiga, levando a culpa de uma traição que nunca existiu. Felipe desaba em lágrimas de puro ódio. O homem que se levanta daquela cadeira já não é o noivo indeciso, mas alguém possuído pelo desejo de justiça. No quarto da noiva, o clima é de pura impaciência. Melissa, vestida de branco da cabeça aos pés, bate o pé no chão com irritação. Seu irmão, Roberto, avisa que os convidados já estão murmurando no jardim devido ao atraso. Melissa explode, dizendo que não vai descer para fazer papel de idiota se Felipe não estiver no altar esperando por ela. Doroteia, a mãe calculista, tenta acalmar os ânimos da filha, justificando que o noivo também deve estar nervoso. Ironizando a situação, Doroteia solta uma frase ácida, dizendo esperar que o noivo não tenha fugido. A resposta para a dúvida de Doroteia vem com o barulho violento da porta sendo aberta. Felipe surge no batente. O olhar dele está congelado, destilando um desprezo que assusta os três presentes. Eu não fugi, Melissa, diz ele, a voz baixa e perigosamente calma. Porque achei que você valesse algum sacrifício, mas eu me enganei redondamente. Doroteia, tentando salvar as aparências, sorri amarelo e adverte que o noivo não pode ver a noiva antes da cerimônia, pois dá azar. Melissa, sentindo um calafrio na espinha, dá um passo atrás e questiona o que está acontecendo. Felipe dá 2 passos firmes em direção a ela, levanta o caderno de capa escura e dispara. É o diário de Berenice, e agora eu entendo perfeitamente o porquê de você querer tanto que eu esquecesse o passado. O choque paralisa o quarto.
Melissa fita o caderno nas mãos de Felipe com os olhos arregalados, a boca entreaberta, enquanto o teto do seu castelo de mentiras desaba sobre a sua cabeça. Doroteia, percebendo o desastre iminente, tenta uma cartada desesperada. Ela balbucia que aquilo só pode ser um engano, que alguém inventou o diário para incriminar a filha, enquanto Roberto corta a conversa dizendo que já passou da hora da cerimônia. Felipe nem se mexe. O olhar dele permanece cravado em Melissa, pesado, carregado de nojo. Ele diz que nunca imaginou que ela fosse tão baixa, tão falsa. Revela que até a armação que ela fez no dia anterior, ele chegou a acreditar que pudesse ser uma tentativa sórdida de lutar por amor. Mas o que estava escrito ali era diferente. Era o rastro de sangue e destruição que Melissa deixou na vida de Berenice. Melissa tenta uma última defesa, a voz saindo fina, trêmula, forçando uma inocência que já não convence ninguém. Ela diz que não fez nada, que as duas eram amigas. Pergunta, num tom de quase deboche, misturado com pânico, o que Berenice poderia ter escrito ali para deixá-lo tão transtornado. Foi o estopim. Felipe explode. Ele grita que vai ler exatamente o que ela escreveu no último dia de vida e joga as palavras da falecida na cara da noiva, revelando a farsa dos bilhetes falsos enviados por Melissa para simular a existência de um amante. Felipe avança um passo, a voz trêmula de ódio, lembrando que aquela foi a última coisa que Berenice fez na vida, pois ao sair da casa de Melissa, morreu atropelada. Ele agora entendia o que Severa tentava dizer no leito de morte da outra. O diário era a prova que desmascararia a vilã. O desespero muda de forma. Melissa cai de joelhos no chão, arrastando o vestido de noiva caro na poeira. Ela agarra as pernas de Felipe, implorando por caridade, pedindo que ele se case com ela, nem que seja para se divorciarem no dia seguinte, no quarto ao lado, longe dos olhos da sociedade. Ela implora para não passar por essa humilhação. Roberto tenta intervir, dando um passo à frente para defender a irmã, mas não tem tempo de terminar a frase. O soco de Felipe acerta o queixo de Roberto com um estalo seco, jogando-o contra a parede. Felipe limpa a mão com desprezo, dizendo que ele merecia uma surra maior por ter sido cúmplice, se insinuando para Berenice apenas para criar ciúmes e desmerecê-la diante de todos. Ele expulsa os três dali com um grito que faz as paredes tremerem. Melissa continua berrando de joelhos, perguntando o que será da vida dela após esse escândalo, alegando que fez tudo por amor. Felipe vira as costas e sai, deixando-a estirada no chão do quarto. Lá fora, o jardim arde sob o sol e a impaciência dos nobres. Salomé reclama do atraso cafona, o padre ameaça ir embora por causa do calor e das pernas cansadas, e a condessa Vitória começa a desconfiar de que algo muito grave aconteceu nos bastidores. A calmaria é interrompida quando a porta principal do casarão se abre e Felipe surge na escadaria. O silêncio é instantâneo. Com a voz fria e cortante, ele anuncia diante de todos que não haverá casamento nenhum. Vitória se desespera, mas Felipe é categórico ao dizer à tia que descobriu um fato que o desobriga totalmente de cumprir sua palavra com Melissa. É nesse momento que Melissa surge no topo da escada, descabelada, o rosto borrado, o estigma da rejeição estampado na cara. Ela perde o controle completamente. Grita que proíbe Felipe de continuar, tenta virar o jogo diante dos convidados, chamando o conde de canalha e dizendo que ele está inventando um escândalo sórdido apenas para fugir com uma criadinha. Ela aponta o dedo trêmulo para Lívia, que assiste a tudo horrorizada ao lado de Vitória. Melissa berra para quem quiser ouvir que pegou os dois aos beijos e que Lívia se jogou para cima do noivo desde o primeiro dia.
Lívia dá um passo atrás, contendo as lágrimas, e decide se afastar daquele circo de horrores. Felipe apenas sussurra para Melissa que ela está completamente louca e caminha em direção à saída. No pátio, o capataz Ariel aparece do nada, segurando as rédeas de Estrela, o cavalo de Felipe. O conde sobe no animal enquanto, no altar, Vitória exige que Melissa diga a verdade. Mas o ápice do dia acontece quando Felipe conduz o cavalo pelo meio do jardim. Ele para bem diante de Lívia. Sob os olhos estupefatos da aristocracia e os gritos ensandecidos de Melissa ao fundo, Felipe estende a mão para a jovem. Lívia hesita por um segundo, olha para o homem que ama e segura sua mão, subindo no cavalo. Os dois partem a galope, deixando a poeira e o escândalo para trás. Melissa desaba no chão do altar, humilhada e exposta diante de toda a sociedade que ela tanto tentou impressionar. Mas a grande questão que fica no ar após essa lavagem de alma é: o amor que nasce no meio de tanta destruição e segredos do passado consegue realmente sobreviver à sede de vingança de quem ficou para trás? Se você quer ver como a Melissa vai se vingar dessa humilhação no próximo capítulo, clica nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. A gente se vê lá.